Solicito ao segundo secretário que verifique a presença de vereadores e vereadoras. Vereadora Ana Genesina. Presente. Vereador Carlos Florentino, presente. Vereador do PC. Vereador Edu Jalme. Presente. Vereador Flávio Bittar. Presente. Vereador Geraldinho Canguçu. Vereador Marcos Ferraz. Vereador Nil Ramos. Presente. Vereador Paulinho Palmeira. Vereador Rodrigo Paixão. Presente. Vereador Rubens Nunes. Vereador Rui Macaxeira. Presente. Vereador Sandro Rebeca. Presente. Constando a presença do vereador Rubens Nunes e Marcos Ferraz. Constado. Havendo norma legal sobre a proteção de Deus, reiniciamos nossos trabalhos declarando reaberta a 11ª sessão extraordinária da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Rubens Nunes que proceda à leitura do relatório final elaborado pelo relator da comissão processante. Presidente, uma questão de ordem, eu tinha pedido o vídeo. Melhor falar no microfone para gravar. Tem um microfone aí. Por favor, claro. Fala aqui. Presidente, só uma questão de ordem, porque eu havia pedido a exibição dos 2 vídeos e eu estou abrindo mão dessa exposição do vídeo para dar um pouco mais de celeridade ao processo. Ok, foi acatado. Que proceda a leitura, então, o vereador Rubens Nunes, relator da comissão processante. Senhor presidente, eu tenho uma cópia do relatório aqui. Posso ler esse mesmo? Não preciso pegar o original aí. Esse mesmo. A leitura desse mesmo. Relatório final. Processo administrativo número 21/2018. Ato da presidência número 5, de 7 de agosto de 2018. Denunciante: José Luiz Gujomin. Denunciado: Jaime César da Cruz, prefeito municipal de Vinhedo. O relator da comissão processante, vereador Rubens Nunes, nomeado pelo ato da presidência número 5, de 7 de agosto de 2018, após sorteio realizado na 63ª sessão ordinária, realizado no dia 6 de agosto de 2018, no uso de suas atribuições legais e regimentais e atendendo às atribuições de relatoria, apresenta o relatório final, compostos de 3 tópicos fundamentais, que trataram sequencialmente dos fatos, direito e das conclusões, conforme segue. Dos fatos: trata-se de denúncia com pedido de abertura de comissão processante para a cassação do mandato do prefeito municipal de Vinhedo, Estado de São Paulo, senhor Jaime César da Cruz, em razão de supostas irregularidades cometidas no exercício financeiro de 2015. A denúncia foi apresentada à presidência da Câmara, contendo única e exclusivamente apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que, ao analisar as contas anuais de 2015, no processo número 22.281/026 de 2015, em que a fiscalização analisou os seguintes itens: resultado da execução orçamentária, resultado econômico financeiro e saldo patrimonial, dívida de curto prazo, dívida de longo prazo, despesas com pessoal, aspectos relacionados à educação, fiscalização de natureza operacional da rede pública municipal de saúde, precatórios e encargos sociais, planejamentos das políticas públicas, controle interno, atendimento às recomendações do TSE São Paulo, licitação, execução contratual. Com a denúncia, trata
Como a denúncia trata especificamente do relatório mencionado no processo de análise das contas anuais de 2015, o denunciante repetiu as falhas apontadas pelo Tribunal de Contas, que comprometeram no entendimento do Tribunal de Contas como órgão auxiliar do controle externo, assim impôs as explicações da Prefeitura Municipal. O Tribunal de Contas rejeitou as contas de 2015 pelos seguintes motivos: falhas que comprometem as contas anuais. Finanças. Conforme relatado e documentado pela fiscalização, a Prefeitura de Vinhedo cancelou empenhos de despesas executadas em 2015 para empenhá-las novamente em 2016, o que mascara o resultado da execução orçamentária do exercício em análise, bem como compromete o orçamento do exercício futuro. Este procedimento contraria o disposto no artigo 50, 2 do LRF e 60, caput da Lei Federal 4.320 de 64, bem como não obedece ao regime de competência determinado pelo artigo 35 da Lei Federal 4.320 de 64. Além de caminhar na contramão do equilíbrio e da transparência na gestão pública, regidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente em seu artigo 1º, inciso 1º. Assim, a fiscalização inclui, no resultado da execução orçamentária do exercício de 2015, no montante de R$ 38.268.977,53, entre despesas executadas com empenhos posteriormente cancelados e valores referentes a encargos sociais, INSS patronal e FGTS, que não foram recolhidos com empenhos anulados previamente a eventuais acordos de parcelamento de débito. Feitas essas considerações, verifico que o déficit orçamentário do exercício foi de R$ 37.173.548,20, equivalente a 11,31%, portanto, superior ao limite de 30 dias de arrecadação, usualmente tolerado por esta Corte de Contas. Esse déficit não está amparado em superávit financeiro do ano anterior, que foi de apenas R$ 213.168,08. Nota-se que o município foi alertado por 3 vezes sobre o descompasso entre as receitas e as despesas, porém não conteve os gastos adiável ou não obrigatório, a exemplo de R$ 1.602.600, gastos com show de artistas de renome no cenário nacional. Com relação ao endividamento, a dívida de longo prazo deu um salto de 215%, devido principalmente ao parcelamento de débitos previdenciários. Já a dívida de curto prazo indica a situação de liquidez, visto que dispõe o município de 0,75 para cada R$ 1 exigível, mesmo sem considerar o efeito dos empenhos cancelados. Corroborando para o juízo negativo das contas, os resultados econômicos negativos é a redução do saldo patrimonial, além do baixíssimo grau de investimentos, de apenas 2% da receita corrente líquida, muito abaixo da medida dos municípios paulistas da região fiscalizada pela UR 03, onde se encontra o município de Vinhedo. Por fim, agrava a situação do Executivo a realização de uma transposição, remanejamentos e transferências por decreto, sem autorização legislativa específica, evidenciando ainda mais a deficiência do planejamento administrativo e o desrespeito ao devido processo legal, às boas práticas orçamentárias. Nesse contexto, determina a origem que adota
medidas voltadas à garantia do equilíbrio das contas nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, valendo-se, para tanto, do adequado planejamento orçamentário e do acompanhamento contínuo de sua execução, especialmente quanto à necessidade de contingenciamento das despesas. 242, encargos sociais. A fiscalização constatou que a Prefeitura Municipal de Vinhedo deixou de recolher encargos relativos ao INSS, cota patronal dos meses de março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro. O pedido de parcelamento de débitos para pagamento em 60 parcelas somente foi efetivado em janeiro de 2016, sem autorização legislativa. Agora, em 2017, verifico que o município aderiu ao programa de parcelamento instituído pela Lei Federal número 13.485 de 2017. Na sessão plenária do 1º/11 de 2017, defendi o entendimento de que a análise quanto ao inadimplemento das encargos e ao parcelamento de débitos deve ser feito caso a caso, sopesando seus impactos financeiros do município. E no caso de Vinhedo, diante do enorme passivo gerado, sem que houvesse contingenciamento de despesas para a busca de equilíbrio orçamentário e financeiro, creio que o referido parcelamento não tem condão de afastar a irregularidade. Já com relação ao FGTS, os valores referentes aos meses de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro não foram pagos e também não foram parcelados, tendo a Prefeitura informado que serão efetuados depósitos apenas para os servidores que têm direito ao saque. Para os demais, os recolhimentos serão efetuados conforme disponibilidades orçamentárias. Tal prática, além de onerar o orçamento futuro, com a elevação da dívida, mascara os resultados em análise, na medida em que, se fossem repassados os encargos devidos, sua correta contabilização indicaria uma situação financeira pior do que informado pelo órgão. Improbidade 2.5. Improbidades que demandam recomendações. 2.5.1. Despesa de pessoal. Com relação aos gastos laborais após inclusões da fiscalização relativas a encargos sociais, não recolhidos e terceirizados de mão de obra, merendeiras e nutricionistas, constato que o Poder Executivo superior ao limite de 54% da receita corrente líquida, e que se refere ao artigo 23º-B da LRF, tendo atingido 54,18%. A área especialista da ATJ endossou as inclusões efetuadas e buscou determinar se o órgão eliminou o percentual excedente nos 2 quadrimestres seguintes, nos termos do artigo 23. Porém, considerou a análise prejudicada, visto que os dados preliminares do sistema Aldesp não haviam, à época, passado pelo crivo da fiscalização. Com relação à inclusão dos serviços terceirizados, de merendeiras e nutricionistas, verifico que a contratação é continuada e que os exercícios anteriores, as despesas não foram incluídas no cômputo das despesas com pessoal pela fiscalização. Sem essa inclusão, o percentual aplicado em gastos laborais não ultrapassaria o limite legal determinado pela LRF. Por isso, criou ser possível, nesta oportunidade, relevar essa ocorrência. Contudo, determino que o Executivo passe a contabilizar todas as despesas com terceirização de atividades
fim nos cálculos das despesas com pessoal, conforme declinado no artigo 18, inciso 1º da LRF. A fiscalização, igualmente, deverá incluir em sua análise as despesas decorrentes desse e de qualquer outro contrato cujo objetivo abranja a terceirização da mão de obra. Finalmente, alerto à municipalidade que atende para as diversas limitações listadas no artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como recomendo a adoção de medidas efetivas para a recondução de gastos com pessoal, a índice abaixo do limite prudencial, tendo em vista que esse valor inclui, além das despesas acima mencionadas, os encargos sociais relativos ao período. 2.52, controle interno. No setor de controle interno, a fiscalização constatou falhas no controles e omissões, tendo sido elaborados apenas um relatório pelo setor, que não continha alertas sobre as diversas falhas verificadas pela fiscalização desse Tribunal de Contas tratadas nesses autos. Sobre o sistema de controle interno, é pertinente destacar sua importância para o aprimoramento da gestão, mediante a avaliação do desempenho das atividades do Executivo, a conferência da exatidão e fidelidade dos dados contábeis, a análise dos resultados econômicos e financeiros, quanto à eficácia e eficiência, a adoção de providências voltado ao saneamento de irregularidades no exercício corrente, e comunicação de ilegalidade e outras ocorrências ao Tribunal de Contas do Estado. Portanto, embora a Prefeitura Municipal tenha instituído o setor de controle interno, as ocorrências registradas pela fiscalização revelam a necessidade de adoção de providências voltadas ao aprimoramento do setor, objetivando uma atuação mais efetiva e eficiente, medida que fica desde já recomendada. Demais apontamentos. As falhas registradas no item 3.1.1, demais aspectos relacionados à educação, 3.2.2, fiscalização de natureza operacional da Rede Pública Municipal de Saúde, 4, precatórios, 7. Planejamento das políticas públicas pode ser alcançadas ao campo das recomendações, devendo a Prefeitura Municipal implementar ações para que as mesmas não voltem a se repetir. Licitações e contratos. Na análise do pregão presencial, número 72 de 2015, que originou o contrato número 100 de 2015, no valor de R$ 19.067.400, assinado com Big Benefícios Limitada, a fiscalização constatou que houve desclassificação das 3 empresas que apresentaram as melhores propostas com base em critérios não estabelecidos no edital. Assim, proponho a análise desse certame em autos próprios. Com relação ao suposto fracionamento de objeto decorrente dos convites número 1 e 2 de 2015, em princípio, parece-me que os objetos comportam separações em certames diferentes, sendo um deles referente à instalação elétrica e telefonia, e outro referente às obras civis. E como não houve notícias de prejuízo ao erário, deixo de propor análise em autos específico com recomendações à origem. Eu observe com rigor os ditames da Lei Federal 8.666 de 93. Finalmente, concernente à execução do contrato número 49 de 2003, relativo aos serviços de limpeza pública, a fiscalização trouxe fortes indícios de que houve superfaturamentos nos quantitativos medidos pela contratada, além de falta de controle e fiscalização por parte da Prefeitura de Vinhedo
e outras falhas formais. Assim, diante da gravidade das falhas apontadas, bem como o valor envolvido, e tendo em vista que a contratação foi analisada nos autos do TC 1827-03 de 2013, determina o encaminhamento imediato de cópias das folhas 55 e 56 dos autos, que contém o item 14.3, execução contratual, e das respectivas folhas do anexo ao conselheiro Dr. Antônio Rox Dadini, relator daquele processo, para conhecimento e providências que entender cabíveis. Conclusão. Ante ao exposto no mérito, acompanho o posicionamento unânime dos órgãos técnicos da Casa e o Ministério Público de Contas e voto pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas anuais atinentes ao exercício 2015 da Prefeitura Municipal de Vinhedo, ressalvando atos pendentes de apreciação por esta Corte. A denúncia contém pedido de abertura de comissão processante para a cassação do mandato do prefeito municipal e fundamenta o pedido do decreto 2001-67. O presidente da Câmara Municipal, de posse da denúncia, solicitou à Diretoria de Assuntos Jurídicos um parecer sobre a procedibilidade da denúncia, ocasião em que o presidente acolheu o parecer, que orientou pelo arquivamento da denúncia por falta de elementos mínimos de procedibilidades pelos seguintes fundamentos. Cuida-se de pedido de cassação do mandato do prefeito Jaime César da Cruz, onde o requerente José Luiz Gujomin, fundamentadas suas pretensões, alegando em síntese a violação dos incisos 6º, 7º, 8º e 10º do artigo 4º do Decreto-de-Lei número 2001 de 67, quebra de decoro parlamentar, narrando apontamentos realizados pelo Ministério Público de Contas na análise das contas municipais do ano 2015. Eis a síntese da acusação. Portanto, o chefe do Poder Executivo infringiu o inciso 6º ao descumprir o orçamento aprovado para o exercício 2015, quando o superávit financeiro previsto era de 8,54, e, na realidade, o déficit orçamentário era de 11,31, pois, em número real, no montante de 19,85%. Também houve ocultação de passivo mediante manobra contábil irregular no valor de R$ 18.924.755,02. Fornecedores e de R$ 19.334.222,51. Encargos sociais. Pois, observando os investimentos realizados em 2011, no montante de R$ 70.396.042,02, e em 2015 somente foi aplicado um investimento de R$ 7.181.691,30, acarretando uma redução de 89,79%. O gasto com pessoal em 2011 atingiu o valor de R$ 84.654.637,50, e em 2015 passou para R$ 195.249.300.
R$ 305,11, ocorrendo um aumento consubstancial com os gastos com pessoal em 129,46%. O inciso 7º do artigo 4º, porque praticou atos expressos contra a lei e omitiu-se eis que, conforme consta no relatório emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas, no TC 0002-281-026-15. Como se vê, a acusação é idêntica aos apontamentos do Ministério Público de Contas a analisar as contas municipais de 2015, o que levou o Tribunal de Contas a emitir um parecer prévio pela rejeição das contas do município de Vinhedo no exercício de 2015. Ocorre que, por questão regimentais, e como se passa a demonstrar, o pedido de cassação deve ser liminarmente arquivado pelos seguintes motivos. O autor do pedido não junta nenhum documento e também não indica quais provas pretende produzir, o que afasta a presunção de veracidade de suas informações, para que ainda que de forma indiciária possa haver prova da autoria e materialidade da denúncia, o que impede o seu prosseguimento. Os apontamentos, como mencionados pelo próprio autor do pedido, já constam nos relatórios do Ministério Público de Contas e do Tribunal de Contas, que rejeitou as contas municipais no exercício de 2015, cujo parecer prévio será objeto de apreciação e votação da Câmara Municipal. Está em andamento na Câmara Municipal de Vinhedo a CPI das Contas Públicas de 2014. Até o presente data, o que incluiu os apontamentos abordados no presente pedido de cassação, tanto a votação do parecer prévio do Tribunal de Contas, que será objeto do projeto da resolução, como as investigações da CPI de Contas Públicas, impede o trâmite da propositura com o mesmo objeto. O decreto de lei atribuiu à Câmara Municipal de Vinhedo a análise e julgamento de comportamentos que configurem crimes de responsabilidades e infrações políticas administrativas. E os apontamentos trazidos à baila no presente pedido configurariam, caso verossímeis, as alegações, o que não é o caso, improbidade administrativa. Como destinatário da apreciação e aplicação da pena é o Poder Judiciário e não a Câmara Municipal. Desta forma, temos que o pedido de cassação, na forma como apresentado, é tratado como proposição, conforme disposto no artigo 124, parágrafo 1º, 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vinhedo, ínverbes. Artigo 124. As proposições consistem em: inciso 1º, o voto favorável de 2/3 do membro da Câmara será exigido nos casos de perda de mandato de vereador e prefeito por infração política administrativa. Nesse sentido, o regimento interno determina ao presidente o arquivamento de proposições que não atendam às exigências regimentais. Artigo 19. São atribuições do presidente, além daquelas enumeradas na lei orgânica do município, ou que decorram da natureza de suas funções ou prerrogativas. Inciso 2º. Quanto às proposições, deixar de aceitar qualquer proposição que não atenda às exigências regimentais. Assim, a cassação do mandato do prefeito municipal ou a decretação da perda de mandato do vereador somente é possível através da apuração, por meio de uma comissão processante, cujo rito encontra-se descrito no regimento interno, artigo 38, onde deve-se apurar o cometimento de infração político-administrativa e não improbidade administrativa. E mais, não foi obedecido nenhuma de suas exigências, seja quanto ao mérito, seja quanto à iniciativa. Tratando-se, portanto, o presente pedido de proposição que não atende às exigências regimentais. Por fim, o artigo 127, segundo do regimento interno, assim prevê. Artigo 127. A presidência da Câmara não admitirá
proposições. Segundo, antirregimentais. Quanto à menção à quebra do decoro parlamentar, entendemos se tratar de um erro material, já que o pedido é direcionado ao prefeito municipal, que por não fazer parte do parlamento não pode ser acusado de quebra de decoro parlamentar. Diante do exposto, recomendo o arquivamento sumário do pedido, sem abertura do processo de cassação, já que não se apresenta nenhuma dos requisitos mínimos de procedibilidades do pedido. E o parecer. Vinhedo, em 16 de abril de 2018. Gleison Lopes Aredes, diretor de Assuntos Jurídicos, Câmara Municipal de Vinhedo, OAB SP 239-878. Acolho o parecer, determina o arquivamento do presente pedido de abertura do processo de cassação do prefeito municipal de Vinhedo, Jaime César da Cruz, informando-se o requerente com cópia do parecer. Valdenir Ramos da Silva, presidente. O denunciante, de forma legítima, e se utilizando dos meios jurídicos, colocando à disposição de todo cidadão, impetrou o mandato de segurança contra a decisão do presidente, pedindo liminar para determinar a votação. A liminar foi indeferida nos seguintes termos. Vistos. O impetrante alega, em resumo, que a autoridade impetrada determinou o arquivamento de denúncia escrita de infrações político-administrativas contra o prefeito, sem permitir a sua análise pelos demais vereadores. A liminar deve ser indeferida porque não verificada de plano a fumaça de bom direito no caso concreto. Os atos administrativos e dos representantes dos poderes do Executivo no exercício de suas atribuições são presumidantemente legítimos, com efeitos de presunção de legitimidade, que alcançam todos os seus atos. A respeito da aparente relevância do fundamento invocado, verifico que a medida não será ineficaz, caso venha a ser concedida apenas afinal. Se o caso, após as informações da autoridade impetrada, diante do exposto, indefiro a liminar. Processo número 1000942-51-2018, 8260659, primeira vara civil da Câmara Municipal de Vinhedo, da comarca de Vinhedo. Após prestadas as informações, sobreveio sentença nos seguintes termos. E o relatório decido. O artigo 4º do Decreto de Lei número 201 define as infrações políticas administrativas do prefeito municipal sujeitas ao julgamento pela Câmara de Vereadores e sua observância é obrigatório, não sendo reconhecida a competência local para modificá-la, nem recursar-lhe a aplicação. A competência para o julgamento de infrações político-administrativas, objeto da denúncia escrita apresentada, portanto, é da Câmara. Artigo 4º e 5º do Decreto-Lei número 201 de 67. Não do Poder Judiciário, que tem competência apenas para o julgamento de crimes próprios dos prefeitos ou de seus substitutos. Artigo 1º do Decreto de Lei 201 de 67, do que não trata o requerimento apresentado pelo impetrante. Em caso semelhante, já decidiu o TJSP a existência de comissão parlamentar de inquérito, não obsta a instauração do processo da cassação de mandato à existência de comissão parlamentar de inquérito. As normas constitucionais e infraconstitucionais também não previram o impedimento de instauração no processo de cassação de mandato em razão de existência de comissão parlamentar de inquérito. O impedimento vislumbrado pela autoridade impetrada
importa a violação direta à lei que assegura a qualquer eleitor a legitimidade para ofeitar a denúncia escrita da infração e sua análise pelo presidente da Câmara. A previsão contida no decreto de lei número 201 de 67 é compatível com a Constituição da República, que consagrou os princípios democráticos, segundo o qual todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, como no caso concreto. O princípio em direito, que veda a dupla punição pelos mesmos fatos, proíbe apenas a dupla punição pelos mesmos fatos, mas não impede eventual instauração de processo de cassação por iniciativa popular, como ofensa ao princípio democrático e à soberania popular. A dupla punição pelo mesmo fato é improvável no caso do concreto, considerando que os fatos serão analisados pela mesma Câmara Municipal, que bem poderá prevenir o business. A denúncia inscrita por eleitor descreve infrações político-administrativas previstas na legislação federal pertinente. Está baseado em parecer do Tribunal de Contas Estadual, onde foram constatadas irregularidades nas contas anuais, despesas, controle, licitação e contratos, folhas 15, 17 e 18 a 31. Portanto, a segurança deve ser concedida a liminar deferida à vista do direito líquido e certo, reconhecido ao eleitor, dever analisado o seu requerimento na forma da legislação federal em vigor e considerando a relevância das questões suscitadas relacionadas à tutela do interesse público e, por conseguinte, de interesses indisponíveis. Diante dos expostos, defiro a liminar pleiteada e julgo procedente o pedido para torná-la definitiva, para que autoridades providenciem o necessário para análise da denúncia escrita nos termos do Decreto de Lei 201, de 27 de fevereiro de 1967. O presidente da Câmara prontamente acatou a decisão judicial e agendou para a sessão ordinária subsequente a votação sobre o acolhimento ou rejeição da denúncia, que ficou agendada para o dia 6 de agosto de 2018. A denúncia foi acolhida para a abertura da comissão processante e, na mesma sessão, foram sorteados os membros, ficando o vereador Carlos Florentino como presidente, o vereador Rubens Nunes como relator e a vereadora Flávia Bittar como membro. Iniciados os trabalhos, o prefeito foi notificado a apresentar defesa preliminar, pessoalmente ou por procurador, o que foi feito tempestivamente, onde, através da procuração de folhas 50, nomeou o seu procurador, o Dr. Cláudio Roberto Nava, que apresentou a defesa preliminar às folhas 58/130, arrolando as seguintes testemunhas: Eduardo César Gelmin, José Luiz Gujomin, Tânia Regina Wolf Santana, Gildo Cantelli, Eduardo Josafá, Deise de Menezes Gomes, Alexandre de Souza Viola, Ana Estela Páfaro, Elvis Olívio Tomé e Bruna Cristina Bonino. Todos foram ouvidos em audiências registradas em atas eletrônicas juntadas nos autos. Na defesa preliminar, o prefeito municipal alegou, em síntese preliminarmente, nulidade por ofensa ao artigo 37, inciso 2º do Regimento Interno, em razão da participação na votação do vereador Eduardo César Gelmin. Nulidade por inobservância do disposto do artigo 5º, inciso 2º do Decreto de Lei 201, de 67, em razão da ausência de leitura da denúncia na sessão.
nulidade por ausência de justa causa, pela ausência de trânsito em julgado do processo junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. No mérito, alegou a inexistência do déficit orçamentário e ocultação do passivo, afastando a ilegalidade dos artigos 1º, inciso 1º, da Lei número 101, o artigo 83 da Lei 4.320, de 64, ausência de ofensa ao princípio da transparência fiscal, ausência de transposição, remanejamento e transferências aprovadas por decreto sem prévia autorização do Legislativo, ausência da queda de 84,79% em investimentos em 2015, ausência de gastos com pessoal fora dos limites, justificando a imprecisão dos cálculos, ausência do aumento da dívida de longo prazo, o atingimento da meta do INDEB, a realização de investimentos no bairro da Capela, abordou ainda a aplicação de multas por desobediência em caso de descumprimento de ordem judicial e, por fim, refutou a alegação de falta de controle e planejamento em relação a medicamentos vencidos. A comissão processante, diante das alegações contidas na defesa prévia apresentada pelo prefeito municipal, realizou análises minuciosas e apresentou relatórios preliminar, decidindo pelo prosseguimento da comissão, afastando o pedido de arquivamento realizado pelo prefeito municipal em sede da defesa prévia. Também deferiu a oitiva de todas as testemunhas, indeferiu o pedido de realização de perícia e designou a data das oitivas e decidiu pela realização do interrogatório do prefeito municipal. As oitivas das testemunhas foram realizadas em audiências previamente agendadas no dia 14 de setembro de 2018, oportunidade em que compareceram todas as testemunhas, gravadas em mídias eletrônicas nas folhas 214 dos autos. No dia 15 de outubro de 2018, através de audiência previamente agendada, realizou-se o interrogatório do prefeito municipal de Vinhedo, Jaime César da Cruz, que compareceu acompanhado do seu advogado constituído, Dr. Cláudio Navas, registrado em mídia eletrônica, juntada nas folhas 223 dos autos. Após o interrogatório do prefeito, iniciou-se o prazo para as alegações finais. No dia seguinte, a vereadora Flávia Bittar, equivocadamente intitulada secretária da comissão processante, ao presidente da comissão processante, a juntada de requerimentos protocolados pelos vereadores direcionados ao chefe do Poder Executivo e ou secretários municipais, com as respectivas respostas, o que foi acatado pelo presidente dessa comissão, nominando novamente, de forma equivocada, a vereadora Flávia Bittar como secretária da comissão processante. Por fim, tempestivamente, o prefeito municipal, através de seu procurador, Dr. Cláudio Nava, apresentou suas alegações finais, repisando os argumentos da defesa preliminar, e fez referência aos argumentos trazidos nos depoimentos das testemunhas e aos interrogatórios do prefeito municipal. E assim de necessário, passando a analisar as supostas irregularidades, objeto de denúncia dos argumentos do direito. Do direito preliminar, nulidade por ofensa do artigo 37, inciso 5º do Regimento Interno. É caso de não acolhimento da preliminar. Isto porque, conforme já mencionado no relatório prévio, que entendeu pelos procedimentos dos trabalhos da comissão e indeferiu o pedido de arquivamento da denúncia, não houve ofensa ao artigo 37, inciso 15 do Regimento Interno, que assim dispõe. Artigo 37. As comissões parlamentares de inquérito destinam-se a apurar irregularidades sobre o fato determinado da administração pública municipal. Inciso 15.
Considerando-se impedidos os vereadores que estiverem envolvidos no fato a ser apurados, daqueles que tiverem interesses pessoal na apuração, graus de parentesco e os que foram indicados para servir como testemunha. Veja-se que o regimento interno da Câmara Municipal de Vinhedo traz um impedimento apenas para o caso da Comissão Parlamentar de Inquérito, e aqui estamos tratando da comissão processante. Ademais, o vereador Eduardo César Gelmi, apesar de ter ocupado o cargo de secretário municipal, exerceu atribuições de ordenador de despesas secundárias, já que, no município de Vinhedo, a administração é centralizada, sendo todas as decisões e procedimentos de responsabilidade do prefeito municipal. Se fosse possível admitir qualquer impedimento, esse seria em relação à participação do vereador Eduardo César Gelmi na comissão processante, o que não acontece, portanto, diante das disparidades de institutos CPI e CP, e das especificidades das atribuições dos cargos de secretário municipal da administração. Como apontado no relatório prévio desta comissão, é dever do vereador votar, como determina os artigos 66, 5º e 176 do regimento interno. Artigo 66 são obrigações e deveres do vereador. 5º, votar as proposições submetidas à deliberação da Câmara, salvo quando ele próprio tenha interesse pessoal na mesma, cabendo-lhe automaticamente apontar-se como impedido. E caso não o faça, assim seja declarado pela presidência da Casa, de ofício ou a requerimento de qualquer vereador, ouvido o plenário. Artigo 176. O vereador não poderá excusar-se de votar. Deverá, porém, obter-se de fazê-lo quando se tratar de matéria em causa própria. Portanto, rejeita-se a preliminar. Nulidade por observância do artigo 5º, inciso 2, do Decreto de Lei 201 de 67. Dispõe, o artigo 5º, 2 do Decreto de Lei 2001 de 67, assim, dispõe o artigo 5º do processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá aos seguintes ritos: se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. Segundo, de posse da denúncia, o presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão, será constituída a comissão processante, com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais alegarão, desde logo, o presidente e o relator. Insurge-se o prefeito municipal contra a ausência de leitura em plenário da denúncia. Ocorre que não houve qualquer cerceamento de defesa e muito menos prejuízo para que a defesa do prefeito municipal, já que durante todo o processo teve acesso. Da mesma forma, não há demonstração do prejuízo à defesa. Colacionamos o entendimento do STJ, já mencionado no relatório preliminar. Comissão processante, participação de servidor não estável, ausência de comprovação de eventual prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade no ato. Princípio do paz de nulidade, sans grife, presente. Agravo regimental não provido no RMS 35056, AGE relator. Ministro Dias Toffoli, segundo turma, julgado em 18/12/17. Preliminar afastada. Julgamento do TCE São Paulo. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
é o órgão auxiliar do controle externo do município, que é exercido pela Câmara Municipal. A atuação da Câmara Municipal é independente e não está adstrita a julgamento de qualquer outro órgão, sendo que tal raciocínio tem respaldo no artigo 2 da Constituição Federal, que prevê a independência e a harmonia entre os poderes. Artigo 2º, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Assim, temos que a atuação do Poder Legislativo Municipal não está vinculada ou é submetida a qualquer atuação prévia de qualquer outro órgão ou poder, sendo o Tribunal de Contas órgão auxiliar. Afasta-se também estas alegações preliminares. O mérito. No exercício financeiro de 2015, consta nos autos o parecer desfavorável do Tribunal de Contas de São Paulo, em primeira instância, às contas do ano. A série de defesas apresentadas pela Prefeitura, a Corte em respostas aos primeiros parecer. Respostas ao requerimento da comissão, depoimentos pessoais aos membros da CP, gravados. Manifestações finais da Prefeitura em defesa da comissão processante até o recurso ordinário interposto pelo Tribunal de Contas de São Paulo. A defesa ao resultado deficitário do exercício orçamentário na ordem de 11,31%, correspondente a R$ 37.173.548,20, montante superior ao limite de débito equivalente a 30 dias de arrecadação. Usualmente alterado pelo TCSP, é basicamente pautado na crise econômica nacional do período. A crise aliada ao ganho de novas competências pela Prefeitura, como a responsabilidade pela manutenção da iluminação pública e a judicialização da saúde e educação, teriam sido responsáveis pelo déficit das contas de 2015. É inquestionável que todos esses fatores afetam as contas, mas as novas competências apontadas são elementos surpresas. A responsabilidade pela manutenção de iluminação pública passaria ao município já no início de 2014, conforme a resolução da ANEEL. Porém, teve seu prazo postergado para o final do mesmo ano. Enquanto a judicialização da saúde e educação já era uma realidade enfrentada pelo município e que deveria estar minimamente prevista nos planos orçamentários, com variações para mais ou para menos. Em suas manifestações finais, perante essa comissão, a municipalidade expôs que apenas em 2015 foram concedidos 79 ordens judiciais para a disponibilização de vagas em creches municipais, contra 27 em 2014 e 31 em 2013. Enquanto na área de saúde foram concedidos 57 ordens judiciais para fornecimento de medicamento de alto custo, que se deve destacar, são produtos não constantes na listada do REMUME no âmbito do município, ou seja, originalmente não são de responsabilidade da Prefeitura. O impacto da judicialização foi tamanha, conforme dados apresentados pela Prefeitura, que apenas em atendimentos às ordens judiciais da saúde do município despendeu R$ 662.152,77. A título de comparação, em 2014, as ordens judiciais na saúde foram responsáveis por uma despesa de R$ 51.371,42. E o ano em que os gastos chegou mais próximos aos valores de 2015 foi 2012, quando R$ 245.669,06 foram pagos em obediência aos mandatos judiciais. O apontamento de superestimativa da receita foi rechaçado com base no percentual inflacionário de 2015.
A estimativa da receita para o ano era de 353.584.000, 2,94% acima da estimativa do ano anterior e 6,84% acima do efetivamente arrecadado em 2014, ambos índices abaixo da inflação medida em 2015. Um pouquinho, Ana. Chegar. A queda na receita foi apontada como fruto de queda na arrecadação, principalmente nas transferências correntes. Para 2015, foram estimadas em 301.019.000 reais. As transferências correntes, que representavam uma queda real de 3,78% em relação ao valor de 2014, atualizado pela inflação. Porém, na prática, as transferências correntes alcançaram somente R$ 275.795.895,53, 7,74% a menos do que o previsto. Obrigado. Relativos ao ICMS, as transferências totalizaram R$ 167.415.218,42, 10,40% a menos que o repasse do ano anterior, e quase 10 milhões abaixo da estimativa para 2015, que era de R$ 186.840.000 reais. Definida com base na arrecadação de 2014, corrigida pela inflação de 10,67%, a previsão equivocada da Prefeitura ocorreu, supostamente, como alega sua defesa, pela tardia divulgação por parte da Secretaria Estadual da Fazenda de que o índice do ICMS de Vinhedo sofreria queda e pela não informação no montante do bolão do ICMS, que seria distribuído aos municípios paulistas no ano. No depoimento, Júlio Gantelli enfatizou que a saída da planta de logísticas da Aerofarma da cidade em 2012 afetou diretamente o índice do município em 2014 e 2015, já que era responsável por gerar grande percentual de ICMS repassado ao município. Segundo o economista, a perda com os repasses, contada em 2012 a 2015, equivalente ao índice do ICMS da cidade de Campo Limpo Paulista. No caso do repasse do IPVA, o município arrecadou 6,12% a menos da receita orçada, que era de 23 milhões. Em relação ao FPM, o município arrecadou R$ 27.983.885,46, frente aos 29 milhões previstos no orçamento. Por fim, a Receita Tributária Municipal, cuja previsão na LOA havia sido fixado em 85.182.000, efetivamente alcançou apenas R$ 84.194.591,98, apresentando diferenças negativas de R$ 983.408,02. O cenário óbvio e reforçado pela defesa da Prefeitura é o crescimento das despesas em proporção não acompanhada pelo crescimento das receitas, pois, caso contrário, o déficit só seria possível por meio de desvio ou efetiva má gestão. Quanto aos alertas do TCSP por 3 vezes sobre o descompasso entre as receitas e despesas, os quais foram considerados pela Corte como não atendidas pelo fato da Prefeitura não conter gastos adiáveis, como os
R$ 1.602.600 aplicado na contratação de artistas de renomes para a realização de shows da Festa da Uva do respectivo ano, a administração municipal alega que os valores das despesas divergem do acompanhamento da receita, uma vez que o município empenha os contratos em suas totalidades em janeiro, podendo apresentar valor muito superior, já que são compensados a cada realização de mês, ficando equilibrados dentro do exercício. A Prefeitura destacou que não foram efetuadas despesas superiores às previstas no orçamento e voltou a responsabilizar a crise financeira e, consequentemente, a queda na arrecadação pelo resultado deficitário. A municipalidade alega que, apesar do déficit, houve melhoria significativa na qualidade dos serviços oferecidos à população. E, portanto, o resultado orçamentário não deveria ser avaliado apenas pelo órgão financeiro. No que pese a reflexão, que é válida, o resultado financeiro que define, na prática, a saúde das contas municipais. A melhoria de serviço é justificada como atendimento ao percentual mínimo legal exigido para aplicação na saúde, o que é louvável, mas cenário diverso não pode sequer cogitado. Como medida para corrigir esse descompasso, a Prefeitura criou o programa Austeridade Cidadã, ainda em 2015, mas com efeitos para 2016 e diante que, entre outras coisas, conteve o reajuste no subsídio de secretários municipais, que seria a casa de 8,34%. A municipalidade também alega que efetuou a revisão de contratos, como a delocação de veículos, muitos questionados pela Câmara, resultando em redução de 10% da frota. Redução de prédios alugados, gastos com telefonia e pagamentos de horas extras, se limitando às de caráter essencial. Ainda segundo a administração municipal, tais medidas geraram uma economia de R$ 41.465.467,44, somando o efeito nos anos de 2015, 16, 17 e 2018. O cancelamento de empenhos liquidados na ordem de R$ 19.344.222,51, relativos a encargos sociais, ocorreu para que a Prefeitura pudesse realizar o parcelamento e lançamento no balanço patrimonial. O não recolhimento de encargos relativos ao INSS, cota patronal dos meses de março a novembro, foi justificado pelo pedido de parcelamento para pagamento em 60 vezes, que só foi efetivado em janeiro de 2016, mas como bem conceituado pelo TCSP, sem prévia autorização do Legislativo. Com relação ao FGTS, a Prefeitura priorizou a recomposição dos saldos dos servidores aposentados, servidores desligados e servidores com financiamento de casa própria pelo sistema financeiro de habitação. Findo essa primeira etapa, a municipalidade deu início ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS de 6 de 2015 a 8 de 2018. Sem parcelamento para o caso de serviços ativos e recompostos na totalidade no caso de aposentados a partir de janeiro de 2016, ou durante o período de parcelamento, desligados e que obtiverem crédito por meio do sistema financeiro de habitação. É de reconhecimento o esforço no sentido da regularização, ainda mais ao constar que os encargos têm sido devidamente pagos. A realização de transposição e remanejamentos por decreto, sem prévia autorização legislativa específica, é justificada com base na não vedação explícita da prática do texto do artigo 167, 6º da Constituição Federal, quando promovida na mesma categoria de programação ou de um mesmo órgão. Na letra fria da lei,
É vedada a transposição e remanejamento sem prévia autorização dos legislativos, apenas quando promovidas entre as categorias de programação e ou órgãos distintos. Porém, esse entendimento é combatido por assessor técnico do próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Flávio de Toledo Júnior. Muitos ainda acham que transposição, remanejamento ou transferência é o mesmo que intercambiar dotação entre os elementos de despesas ligados a uma mesma categoria de programação, entendida, no caso, como o tipo mais próximo de ação concreta do governo, que pode ser uma atividade, um projeto ou uma operação especial, segundo classificação da portaria número 42 de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. A partir desse raciocínio, a troca orçamentária supracitada dispensaria autorização legal, não onerando, por consequência, o percentual concedido de forma genérica no diploma orçamentário, artigo 65, inciso 8 da CF. Tampouco solicitando específico instrumentos legal, se esgotadas aquelas margens prévias. Em suma, essa transformação seria feita por decreto do chefe do Poder Executivo, ou instrumentos semelhantes nos demais poderes estatais, resolução e portaria. Se a permuta entre objeto de gasto significa remanejamento, transposição ou transferência e, desde que essas três figuras pedem uma lei específica somente quando a mobilização diferentes a categorias da programação, artigo 167, 6º da CF, então inclui-se a linha de pensamento supracitado, onde, em sentido contrário, é desnecessária a autorização do Parlamento. Se o intercâmbio acontecer dentro de uma mesma classe programática, se assim fosse, o ato financeiro de subtrair recursos do elemento sentenças judiciais para reforçar o atinente a subvenções sociais dispensaria amparo legal, desde que ambos fizessem parte da mesma atividade, por exemplo, da operação da administração geral do município. De outra parte, tanto a doutrina adiante comentada, bem como a legislação da União dos Estados, vem afastando tal entendimento, motivo pela qual alguns tribunais de contas rejeitam a falta de permissivo legal para aquela alteração, entre elementos econômicos, com efeito. O Tribunal de Contas de Santa Catarina recusa o balanço de prefeitos à vista dos seguintes desacertos: déficit consolidado de execução orçamentária, abertura de crédito suplementar por conta de remanejamento de recursos, sem prévia autorização legislativa, e aplicação a menor em manutenção e desenvolvimento da educação básica. Vídeo ao www.tse.sc Governo BR Web Notícias 2875. Outras cortes recusam contas quando o nível de alteração orçamentária superou o de autorização legal, sendo que, na imensa parte das vezes, o excesso nada mais é do que a troca de dotação ligadas a uma mesma ação do governo. Para que aqueles três doutrinadores, a diferença entre aquelas figuras constitucionais pode ser sintetizada da seguinte forma: o remanejamento é para atender a uma reforma administrativa que exige realocação de verbas de um órgão para outro, inclusive os integrantes da administração indireta. Por exemplo, a extinção da Secretaria da Cultura e encapação de suas atividades para a Secretaria da Educação. A transposição de uma mudança programática dentro do mesmo órgão de governo,
Por exemplo, os agentes políticos decidirem não mais construir um posto de saúde, transpondo o recurso para outros programas de saúde, como o combate à epidemia da dengue. A transferência é uma modificação nas categorias econômicas, corrente e capital, situados no mesmo programa de certos órgãos orçamentários. Por exemplo, se os dirigentes queiram pagar de uma só vez a dívida com precatórias judiciais. Nessa hipótese, em certos programas de função da administração, faz-se reforço em sentenças judiciais, categoria corrente. A causa do alimento, obras e instalações, categoria de capital. Decididamente, essa operação muito se assemelha à do crédito do adicional por esvaziamento, total ou parcial, de outra dotação. De qualquer modo, essa triade constitucional não pode aumentar o total fixado na lei orçamentária. É justamente isso que é visto na Lei de Diretriz Orçamentária da União para o ano de 2013. Artigo 46, parágrafo único. A transposição e a transferência ou remanejamento não poderá resultar em alteração dos valores das programações aprovadas da Lei Orçamentária de 2013 ou em créditos adicionais, podendo haver excepcionalmente adaptação da classificação funcional e do programa de gestão, manutenção de serviço aos estados, o novo órgão, grifos nossos. Antes das importâncias políticas e operacionais da transposição, remanejamento e transferência, é fácil concluir que essas formas diferentes e muito da mera permuta entre os objetos de gastos de uma mesma categoria de programação. Tanto é assim que, para a Constituição, o artigo 167, 6º, se usa aqueles 3 instrumentos quando são realocados, sob lei própria, recursos para outros órgãos ou ocorrem mudanças programáticas na mesma célula do governo. Daí a evidência que tal só se suma quando há mudanças nas políticas do governo. Na voltante dos governantes, nos objetivos originais da Lei Orçamentária Anual. Vai daí que modificação nas políticas públicas solicitada o exame particular de interesses públicos do Legislativo, artigo 167, 6º da CF, e não as difusões mais genéricas da Lei Orçamentária Anual, as quais, via de regra, escoram os créditos suplementares. Em resumo, o que foi introduzido por uma lei, a orçamentária só pode ser mudado por outra lei formal. Eis ali a hipótese que solicita bastante atenção dos responsáveis pelo controle interno, porquanto créditos adicionais não podem suprir contextos próprios da debatida triade constitucional de realocação orçamentária, autorizado sempre por lei formal específica. A transposição, o remanejamento e a transferência não podem ser autorizados de forma prévia e genérica. Na própria lei de orçamento anual, visto do princípio orçamentário da exclusividade, só escapam a abertura de créditos suplementares e as operações de créditos, ainda que por antecipação da receita, artigo 165, inciso 8 da CF. Nada mais que isso, do contrário estaria inserida matéria estranha no orçamento. Com efeito nas contas do governo do Estado de São Paulo, esse requisito da lei específica deixa sem amparo constitucional o parágrafo único, artigo 66 da Lei 4.320, de 1964, para a qual a administração, por ato impróprio, pode movimentar entre unidades orçamentárias dotação de pessoal, quando isso for indispensável à movimentação de servidores públicos. Assim, recomendou o Tribunal de Contas, nos termos do artigo 176, inciso 6º da Constituição Federal, a transposição,
O remanejamento ou a transferência de recursos orçamentários exige sempre a lei específica e não genérica margem da lei de orçamento para os créditos suplementares grifos aos nossos. Sob pena de afronta ao princípio orçamentário de exclusividade do artigo 165, inciso 8 da CF, a lei orçamentária anual não pode autorizar de forma prévia e genérica margem para transposição, remanejamento e transferência. Nem mesmo a lei de diretrizes orçamentárias pode conceder aquela margem difusa e inespecífica. De fato, no caso de subtrair recursos da saúde para reforçar obras viárias, ou retirar verbas da manutenção de creche para viabilizar um prédio para o ensino profissional. Evidencia-se mudança na intenção original da lei orçamentária anual, o que demanda exame específico de interesse público por parte do Legislativo e, portanto, lei individual. Não se pode utilizar créditos adicionais quando a situação exige aquele trio constitucional, uma vez que esse indica alteração nas políticas de governo. Há sempre exigir a lei específica e não as margens prévias, genéricas e difusas da lei orçamentária. Já o crédito adicional é só para remediar imprevisões, omissões e erros quando se elaborar o orçamento, sendo certo que a espécie 77, revista suplementar, pode-se incorporar por decreto executivo naquelas autorizações prévias e genéricas, artigo 165, inciso 8 da CF. Tendo em vista que transposição, remanejamento e transferências respaldam mudanças nas políticas do governo, é incorreto dizer que tais instituições são para suportar o intercâmbio de dotação entre elementos de despesas de uma mesma ação governamental, seja ela atividade, projeto ou operação especial. Nesse sentido, a permuta supracitada é um crédito adicional por esvaziamento parcial ou total de outra dotação, o que também solicita autorização legal, quer pela margem prévia da lei de orçamento, quer mediante o diploma específico. Para evitar dificuldades na execução da despesa, o município pode, a exemplo da Lei Orçamentária do Estado de São Paulo, requerer em seu projeto de orçamento permissão para até certo limites, proceder aos intercâmbios entre as dotações, com laços no artigo 43, inciso 1º, 3º da Lei 4.320, de 1964. Artigo publicado na revista Controle, publicação do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Autoria do assessor técnico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Quanto à queda nos investimentos, registro de apenas 2% da receita corrente líquida aplicada, colocando o Vinhedo abaixo da média dos municípios paulistas da região fiscalizada pela UR03. A defesa, mais uma vez, se pautou na queda de arrecadação. Na questão das dívidas, a falta da liquidez em relação às dívidas de curto prazo foi assumida, mas minimizada pelo fato do valor total de débito de R$ 4.656.287,47, corresponder a apenas 0,12% da receita corrente líquida municipal, o que para a administração municipal não significa mácula às contas. Já de longo prazo, que teve salto de 215%, em seu valor apontado pelo TCSP, dizem respeito ao parcelamento de dívidas, inclusive previdenciárias, as quais estão sendo pagas
em respeito ao cronograma de parcelamento. O excesso na despesa com pessoal, responsável por 54,18% da receita corrente líquida, superando os 54% limite previsto no artigo 23b da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi registrado devido à inclusão de serviços terceirizados, merendeiras e nutricionistas. No cômputo das despesas de pessoal, o que não ocorreu nos exercícios anteriores, de modo que o TCSP determinou que o Executivo sempre contabilize todas as despesas com terceirizados da atividade, fim nos cálculos das despesas com pessoal, conforme disciplina no artigo 18, inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entretanto, contesta a administração municipal que está incluso no percentual as despesas com encargos sociais. As mesmas foram empenhadas em 2015 e depois canceladas ao final do exercício para que se efetuasse o parcelamento, sendo lançados no balanço patrimonial e, portanto, nessa situação seriam considerados novamente quando do pagamento do parcelamento, resultando em duplicidade. Desse modo, entende-se a municipalidade que os encargos sociais não devem ser considerados no cômputo das despesas com pessoal. A inclusão de serviços terceirizados no rol dos gastos com pessoal também foi contestada pela Prefeitura, que informa que o contrato 164 de 2010, afirmado com a Litocera para a prestação de serviços técnicos, operacionais e administrativos de nutrição para os alunos de rede municipal de ensino, teve início em 2010 e nunca foi inclusa pela fiscalização nas despesas com o pessoal do município. Além do mais, não concorda com a qualificação como terceirização de mão de obra, a qual, sob esses termos, deveria sim ser enquadrada como os gastos de pessoal. Artigo 18, inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Entende que tal terceirização é de serviço, não mão de obra. E até destaca que, no caso das merendeiras, o cargo não pode mais ser preenchido pela Prefeitura, devido à sua extinção na vacância em decorrência da Lei Complementar Municipal número 42 de 2003. Em que pese a não consideração da terceirização pelo TCSP como os gastos com despesas pessoal no julgamento das contas em anos anteriores, a definição como mão de obra ou serviços é meramente interpretativa. E precisaria de mais elementos do que os apresentados pela defesa para escapar à exigência do artigo 18, inciso 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. De todo modo, desconsiderando as despesas com os encargos sociais, PASEP, cujo pedido da exclusão do conceito de despesa pessoal foi acatado liminarmente pela 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, e as despesas com terceirização de merendeiras e nutricionistas, R$ 1.774.180,68. O percentual de despesas com pessoal se reduziria a 48,30%, considerando abaixo do teto do LRF. Ainda em 2015, a Prefeitura encaminhou à Câmara projeto de lei para alteração do regime jurídico dos servidores seletistas para estatutária, sob a alegação de que tal alteração geraria expectativas de economia aos cofres públicos em torno de R$ 15.145.000. O projeto foi rejeitado pela Câmara em 2 ocasiões, pelos legislativos entender que a propositura carece de elementos essenciais para a garantia dos direitos dos servidores, o que deve ser indubitavelmente o cerne do Estatuto. A economia ao erário, nesse caso, em especial, é objeto secundário. Deve-se ressaltar
que desde o exercício deve-se ressaltar que deste excessivo gastos com pessoal registrado em 2015, a municipalidade, por meio da adoção das diferentes medidas de contenção, conseguiu reduzir a despesa no setor para 50,30 em meados de 2018. Sobre a divergência entre os valores registrados no balanço patrimonial e o saldo de precatórios, o valor apurado pelo DEPRE corresponde ao valor nominal da dívida. Enquanto a Secretaria da Fazenda de Vinhedo optou pelo princípio contábil de registro pelo valor original efetuado pela variação e atualização monetária e da prudência, registrando o valor da dívida em precatórios pelo valor corrente, corrigindo o valor nominal em 9,2894%, ainda destacou a defesa do município, que a Prefeitura efetuou os pagamentos de precatório em montante superior ao exigível pelo DEPRE, fato confirmado pelo relatório de fiscalização do TSSP. Acerca da não edição do Plano de Mobilidade Urbana, a Prefeitura apresentou uma série de esforços a fim de melhorar a mobilidade urbana em si. Embora reconheça que o plano não teve andamento, é de se lembrar que houve prorrogação do prazo concedido pela Lei Federal 13.683 de 2018 para a elaboração do plano, definindo como nova data limite abril de 2019. Como adoção de providências voltadas ao aprimoramento no setor de controle interno da Prefeitura, a municipalidade alterou as responsabilidades pelas atribuições por meio de Lei Complementar número 144 de 2016 e Portaria 378 de 2016, passando a ser cargo exercido por ocupante de cargo efetivo, no caso Eduardo Josafá, que foi uma das testemunhas ouvida por essa comissão. Diante dos fatos tratados nesse relatório, concluímos pela improbidade administrativa, com base no descumprimento da lei orçamentária no exercício de 2015, com a transposição de recursos, mesmo que dentro do mesmo órgão, por decreto, ou seja, sem prévia autorização legal. O julgamento, em caso de improbidade, é de competência do Poder Judiciário e não dessa Casa de Leis, sujeitando o gestor municipal à consequência da Lei 8.429 de 92. As infrações enquadradas nas previsões do Decreto de Lei 201 de 67 são as mesmas incursas na Lei 8.429 de 92. A Lei de Improbidade Administrativa, portanto, não pode o sujeito, no caso o prefeito municipal, ser punido mais de uma vez pelo mesmo ato. Caso contrário, assumiríamos a possibilidade de business, motivo pela qual definimos pela improbidade, exclusivamente. E no caso, a Casa de Leis vota o presente relatório, vota o parecer prévio do Tribunal de Contas, quando enviar a conclusão definitiva à Câmara Municipal. E ainda responderá, se o Ministério Público assim entender, a ação civil pública de improbidade administrativa. O business é um princípio materialmente constitucional, que não está incerto no texto da Carta Magna de 1988. No entanto, mas previsto no Pacto de São José de Costa Rica, no qual o Brasil é signatário, proibindo a dupla, ou no caso, em tela, a tripla punição do indivíduo pela prática do mesmo ato supostamente ilegal. Foi exatamente o recomendado pelo Mr. Juiz da Primeira Vara da Comarca de Vinhedo,
na própria sentença que concedeu a segurança e determinou a análise da denúncia que ora se apura. Vejamos. A dupla punição pelo mesmo fato é improvável, no caso concreto, considerando que os fatos serão analisados pela mesma Câmara Municipal, que bem poderá prevenir o bis. Assim, para cumprir a recomendação judicial, evitar a alegação de bis, idem, quando a análise do relatório previsto no Tribunal de Contas, exarado no processo 2.281.026 de 2015, é que essa relatoria entende pelo encaminhamento da conclusão a seguir ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Conclusão. A guisa de esclarecimento, a comissão processante realiza a análise e o julgamento político do prefeito municipal, sendo que a distinção entre infrações político-administrativa, crimes de responsabilidades e improbidade administrativa, nos levaram a concluir que as eventuais irregularidades aqui apontadas, se ultrapassadas pela barreira do dolo específico, configurariam improbidade administrativa, está sujeito a julgamento técnico. Nesse sentido, temos que o julgamento técnico é realizado pelo Poder Judiciário, sem prejuízo da manifestação da Câmara. Manifestação está prevista e pretendida pelo legislador ordinário, que será oportunizada quanto do julgamento do relatório prévio sobre as contas anuais em 2015, que será objeto de deliberação desta Casa, assim que o Tribunal de Contas enviar suas conclusões definitivas. Diante do exposto, essa comissão processante, através de sua relatoria, conclui pela existência de irregularidade que configura o ato de improbidade administrativa, sem dolo, já que as justificativas apresentadas demonstraram a tentativa da administração em contornar os intérpretes financeiros que atingiram as finanças públicas em 2015. Com o envio da conclusão para análise do Ministério Público do Estado de São Paulo, cuja punibilidade e a viabilidade de eventual ação civil pública de improbidade administrativa será analisada pelo PARCT. Ante acima, decidindo, rejeitando-se o pedido de cassação do mandato do prefeito municipal de Vinhedo, Jaime César da Cruz. Assim finalizo a leitura do relatório, senhor presidente. Quem vai ler, você ou a Flávia? Terminado o relatório, solicito a vereadora Flávia Bittar que proceda à leitura do relatório final, apartado, elaborado pela presidência e a secretária da comissão processante.